Bom, pessoal, então vamos falar um pouco sobre quartis, mas antes vamos definir a mediana. Tá? Então, o que é a mediana? A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações quando estas observações estão ordenadas em ordem crescente. Tá? Então, vamos ver. Um exemplo. Eu tenho as observações -4, -2, 5, 5 e 9. Qual é a mediana destes 5 dados? Ora, pela definição de mediana, é o valor que ocupa a posição central, né, dessa série de observações que estão em ordem crescente. Olha lá, -4, -2, 5, 5 e 9. Então, estes 5 números estão expostos em ordem crescente. Então, a mediana é aquele número que ocupa a posição central. Ora, o que ocupa a posição central é o 5. Então, a minha mediana é 5. Vamos ver um segundo exemplo. 1, 3, 7, 8, 8 e 12. Então, estes números, eles estão dispostos em ordem crescente. Tá? Então, a mediana, ela ocupa a posição central. Né? Mas veja, ora, aqui, se a gente tomar o 7 não é a posição central, porque tem 2 números abaixo dele e 3 números acima dele. O 8 também não é a mediana, porque existem 3 números abaixo dele e 2 números acima dele. Então, como a gente determina a mediana nesse caso? Ora, faz a média dos 2 números centrais. Os 2 números centrais aqui são 7 e 8. Então, a média desses 2 números é 7 mais 8 sobre 2, né? Então, a minha mediana é 7,5, tá? Então, minha mediana é 7,5. Esse 7,5 é o número que estaria aqui. 7,5 ele divide os números 1, 3, 7 abaixo dele e o 8, 8, 12 acima dele. Então, tem 3 abaixo do 7,5 e 3 acima do 7,5. Então, minha mediana é 7,5. Ela ocupa a posição central aqui desses dados. Tá? Então, veja que quando o número de elementos é ímpar, a mediana está inserida no próprio conjunto. Olha lá, minha mediana aqui é 5. 5. Mas neste caso aqui, ó, a mediana não está aqui. Então, nós precisamos calcular a mediana aqui. E dá 7,5. 7,5 não está neste conjunto. Tá? Embora ela seja a mediana. Tá? Esse número 7,5 divide a minha série de dados em 3 números abaixo do 7,5 e 3 números acima do 7,5. Tá? Bom, então, tem uma formulinha para calcular a mediana. Olha aqui, ó. A formulinha para calcular a mediana é esta aqui, ó. A mediana é, se o meu conjunto de dados tem um número n de elementos ímpar, a minha mediana é o x na posição n mais 1 sobre 2. Se o número de elementos dos meus dados é par, então a mediana é o x na posição n sobre 2, mais o x na posição n sobre 2, mais 1, dividido por 2. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos usar essa formulinha para calcular a mediana dos 2 exemplos anteriores. Então, está aqui. Ó. O primeiro exemplo que nós vimos é esse aqui. Ó. -4, -2, 5, 5 e 9. Tá? Então, primeira coisa a se checar. Eles estão em ordem crescente. Olha lá, os números estão em ordem crescente. Então, eu chamo esse aqui, o -4 de x1, o -2 de x2, o 5 de x3, o 5 de x4 e o 9 de x5. Tá? Então, quem que é a minha mediana? Bom, então vamos lá. São 5 elementos que eu tenho aqui. Então, meu n é 5. Então, se o meu n é 5, n é ímpar. n igual a 5 é ímpar. Então, como eu calculo a mediana? Como x na posição n mais 1 sobre 2. Horas. Mas no meu caso, o n é 5. Então, eu substituo n igual a 5 aqui. Fica x5 mais 1 sobre 2. Está aqui, ó. Minha mediana é o x na posição 5 mais 1 sobre 2. Eu só substituo n por 5, porque no meu caso particular, n é igual a 5. Ou seja, 5 mais 1 sobre 2 é 3. Então, x na posição 3. Ora, quem é o x na posição 3? É o 5. Está aqui, ó. X na posição 3 é o 5. Está aqui. Tá?
Vamos calcular, agora vamos para este exemplo. Próximo exemplo. Ó. 1, tá aqui, ó. Minha sequência é 1, 3, 7, 8, 8 e 12. Tá? Então, veja, são quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerados assim, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Então, n é igual a 6. Ora, como n igual a 6 é par, eu vou usar para cálculo da mediana esta formulinha aqui, ó. Mediana é o xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1 sobre 2. Tá? Então, n é par, uso esta formulinha para calcular a mediana. Então, vamos lá. Para n igual a 6, que é o nosso caso, fica x 6 sobre 2, está aqui, ó, x na posição 6 sobre 2, mais x na posição 6 sobre 2 mais 1, aqui, ó, mais x na posição 6 sobre 2 mais 1, e dividido por 2. Aqui, dividido por 2. Então, vamos lá. Quem que é o x na posição 6 sobre 2? 6 dividido por 2, 3. Então, x na posição 3, está aqui. Quem é o 6 sobre 2? Mais 1. 3 mais 1, 4. Então, x na posição 4. Então, x3 mais x4 sobre 2. Horas. Então, vamos ver. Ó, x1, x2, x3. O 7 é o x3 e o 8 é o x4. Então, eu tenho que fazer o x3 mais x4 sobre 2. 7 mais 8 dividido por 2. 15 dividido por 2, 7,5. Está aqui, ó. Então, a minha mediana é 7,5. Tá?